Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Hoje a nossa mensagem está concentrada no verso de número 7 ao verso de número 12, mas eu vou ler a partir do verso 1, porque esse texto aqui, geralmente até é feito, dá para fazer um sermão só, eu que quis dividir aqui, mas entenda essa pregação aqui como uma continuação da última pregação que eu fiz na segunda carta aos Tessalonicenses. Então, meio que seria uma parte 2, Então, hoje é 2 Tessalonicenses, do verso 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 a 12. Mas eu vou ler a partir do verso 1, só para a gente relembrar um pouco do que nós vimos no domingo passado, domingo retrasado. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, eu vou ler do verso 1 ao verso 12, mas a mensagem hoje está concentrada no verso 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha já chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o homem da iniquidade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida, está aberta aos nossos olhos, e nós temos a certeza, Pai, que por nós mesmos nós não somos capazes de discernir esse texto. E é por isso, ó Pai, que nós te suplicamos neste momento que o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, clareie o nosso entendimento, que Ele lance luz sobre o nosso coração para compreendermos a Tua palavra e aplicá-la em nossos corações. Que esse texto, ó Pai, seja um instrumento nas Tuas mãos para nos exortar, para nos consolar, para nos admoestar. Que esse texto, ó Pai, seja útil para a nossa caminhada com o Senhor. E te peço, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós que somos cristãos,
A volta de Cristo é certa. O crente minimamente bíblico não duvida que Deus tem um dia marcado para Jesus Cristo voltar. Embora existam divergências, e várias divergências, né, sobre a volta de Cristo, no geral, os crentes acreditam que Jesus voltará. E a volta de Cristo é um assunto muito obscuro. Tocamos em pontos que são difíceis de digerir, como, por exemplo, a grande tribulação. É um assunto difícil de digerir. E você sabe, Jesus vai voltar, você sabe disso, Jesus vai voltar. Mas o que você deve fazer até esse dia e como você deve se preparar para este dia é algo que ainda fica meio esfumaçado, não é verdade? Ah, bem, eu preciso me preparar para esse dia, porque, ao que tudo indica, os crentes vão ser muito perseguidos nos últimos dias. Eu creio nisso e pronto. Você sabe, o que você sabe é isso e pronto. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Às vezes a gente até repete isso como um mantra, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas, meus irmãos, a grande questão que eu quero levantar aqui, e pensando no que nós estudamos também no penúltimo sermão, né, no sermão do domingo retrasado, nesse texto do capítulo 2, dos versos 1 a 6, será que apenas ter uma consciência da volta de Cristo será o suficiente? Será que apenas saber que Cristo voltará é o suficiente para as nossas vidas? E eu quero que você fique com essa pergunta e, na conclusão, nós voltaremos nela. Mas o ponto é que a volta de Cristo traz muitas implicações práticas para o presente. As coisas que nós fazemos no presente, a nossa postura como crentes no presente, diz muito sobre como será a nossa conduta nos últimos dias. Isso significa que a sua vida no presente já mostra como será para você nos últimos dias. Nós estamos no 4º sermão dessa série, em 2 Tessalonicenses, né? E na última pregação dessa série, que foi do capítulo 2, do verso 1 a 6, nós vimos muitas coisas, né? Naquele último sermão, Paulo começou a falar especificamente sobre esse assunto, sobre a volta de Cristo. E ele começou o capítulo 2 dizendo que, no que diz respeito à volta de Cristo, nós não devemos ficar desesperados como se Jesus já tivesse voltado, porque esse era um engano que a igreja de Tessalônica estava crendo. Além disso, ele também exortou os cristãos para não saírem por aí crendo em qualquer coisa que se diz sobre a volta de Cristo. E você sabe muito bem que hoje, todo dia tem um filme sobre o fim do mundo. Toda hora tem alguém falando uma coisa nova sobre o Apocalipse, né? E Paulo, em seguida, Paulo disse que existem 2 sinais que devem acontecer antes da volta de Cristo. O primeiro sinal que Paulo menciona no texto é o aumento expressivo da iniquidade em paralelo com uma apostasia geral da comunidade da aliança, da igreja. E esse é o primeiro sinal que Paulo fala no texto. Um aumento expressivo da iniquidade e uma apostasia massiva da igreja. O segundo sinal descrito por Paulo é a revelação do homem da iniquidade, o homem da ilegalidade, o homem do pecado, isto é, o anticristo. Segundo Paulo, essas 2 coisas, esses 2 sinais devem acontecer antes da volta de Cristo. No verso 6, Paulo terminou essa primeira parte falando que há uma força que detém
concretização desses sinais, especialmente a revelação do anticristo. Há uma força que segura para que isso não aconteça agora. Ele diz isso no verso 6. E agora, nos versos 7 a 12, Paulo vai continuar falando sobre esse tópico da volta de Cristo. Nos versos anteriores, Paulo disse que esse homem da iniquidade, o anticristo, ainda não foi revelado, pois há uma força que o detém para que ele não seja revelado agora e que ele venha somente no tempo determinado. Mas agora Paulo vai dizer que, apesar do anticristo ainda não ter se manifestado, a igreja deve ficar em alerta máximo. Porque o mistério da iniquidade, o espírito do anticristo, já opera no meio da igreja. Ele ainda não foi manifestado, ele ainda não foi encarnado, mas ele já opera no meio da igreja. E a partir disso, Paulo vai explanar mais as coisas que devem acontecer no futuro. Como o homem da iniquidade agirá? Como ele vai seduzir aqueles que não creram na verdade? No último sermão, Paulo falou sobre as ações do homem da iniquidade, que ele se assentará sobre o trono, vindicando o lugar de Cristo. E agora Paulo vai nos dizer sobre as principais armas do homem da iniquidade. De onde vem o seu poder? Como ele vai agir? O que ele vai usar para seduzir multidões dentro da igreja? Essas respostas, meus irmãos, vão nos direcionar para o que foi dito na introdução. Será que é apenas uma consciência da volta de Cristo será suficiente? Será que é apenas você ficar repetindo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando? Será que apenas isso é suficiente? É o que nós veremos nesse texto. Paulo, então, vai continuar a dizer o seu pensamento, desenvolvendo a sua doutrina dos últimos dias, no verso 7, dizendo: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo disse anteriormente que o homem da iniquidade, o anticristo, ainda virá. Mas ele já opera, ele já está em atividade. O espírito do anticristo está no mundo, ansioso para dar luz ao próprio anticristo. O apóstolo João disse que veio o anticristo, mas muitos anticristos já têm vindo por aí. João diz isso lá na sua carta. Isso significa que o homem da iniquidade, o anticristo, não é apenas uma ameaça futura, mas uma realidade presente. Não é apenas uma ameaça futura, é uma realidade presente. Irmãos, esse ponto é extremamente importante, pois nós estamos acostumados a lidar com esses assuntos da volta de Cristo como uma realidade muito distante, quase que irreal. Um dia vai acontecer, até lá a gente vai levando, né? Um dia vai acontecer, não sei quando, um dia vai acontecer. Aí eu vou deixar para pensar nessas coisas lá, quando acontecer. Na verdade, quase tudo que se diz respeito aos últimos dias, nós lidamos como uma coisa muito longe, muito distante. E isso se deve a visões escatológicas deturpadas. Porque nós, presbiterianos, reformados, nós somos amilenistas, que significa que nós cremos que o milênio do Apocalipse já começou. Aquele milênio lá do Apocalipse, nós cremos que não é literal. Nós já estamos vivendo aquele período de 1000 anos, do milênio. Por isso, amilenista. Então, para nós, não deveria ser uma realidade distante, irmãos, mas uma realidade
presente. E Paulo fala, olha, o homem da iniquidade ainda não foi revelado, mas a igreja deve estar em alerta máximo, porque o mistério da iniquidade já opera. Ele já está aí. Ele já está. A volta de Cristo e os eventos que acompanham a volta de Cristo não são coisas para você pensar apenas no futuro. Ah, vai acontecer, um dia vai chegar. Mas essas coisas já começaram. Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera. E aqui, irmãos, é a chave para a gente entender isso. Que mistério é esse? Esse mistério é um mistério, né? Que mistério é esse? O que seria esse mistério? Essa palavra mistério é usada em outros momentos no Novo Testamento para se referir a algo que estava oculto e que foi revelado. Revelado ao plano de Deus. Revelado por Deus. Mas a palavra mistério aqui não deve ser entendida muito dentro desse contexto de revelação, tá? Como se fosse um segredo acerca da iniquidade. Não é muito nesse sentido. A expressão mistério da iniquidade aqui deve ser entendida como uma atividade sigilosa e oculta da iniquidade, não como algo incompreensível, mas como uma coisa escondida e meio sorrateira. E é por isso que Paulo chama isso de mistério. No último sermão dessa série, eu defendi que aqui Paulo tem em mente a profecia de Daniel capítulo 11. Que Daniel capítulo 11 fala deste homem da iniquidade. E aqui Paulo está com os dois pés, as duas mãos, a cabeça, ele tá pensando na profecia de Daniel aqui. Isso eu tenho certeza. A profecia de Daniel diz que o anticristo final aparecerá em plena força e aparecerá abertamente a todos os olhos quando tentar enganar e perseguir. E isso está correto. Isso está correto. Mas a revelação, irmãos, é progressiva. Nós cremos que a revelação é progressiva. E agora Paulo enxerga que, embora este homem da iniquidade ainda não tenha sido visto visivelmente, como será no fim da história, ele já está em ação na comunidade da aliança através de seus enganadores, através dos falsos mestres. Isso é o que Paulo chama de mistério. O que nós, veja bem, olhando para a profecia de Daniel, o que nós poderíamos esperar sobre a profecia de Daniel? Quando os enganadores, os servos do homem da iniquidade, estivessem visivelmente em cena, disseminando o falso ensino, então o homem da iniquidade também estaria visivelmente presente. Pela profecia de Daniel a gente entende isso, e isso está correto. Portanto, o mistério revelado na igreja de Tessalônica é que a profecia de Daniel começou a se cumprir antes da manifestação visível do anticristo. É isso que Paulo chama de mistério. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui que é esse mistério? Daniel diz que virá o homem da iniquidade e verão. E que mistério é esse? Este homem ainda não veio, mas ele já está em ação. Em outras palavras, Paulo está dizendo para a igreja que a profecia de Daniel começou a se cumprir de uma forma inesperada. Ela já está se cumprindo. Paulo está dizendo, olha, não esperem a manifestação visível deste homem para entenderem que a profecia de Daniel começou a se cumprir. Não, ela já está se cumprindo antes mesmo da manifestação visível do anticristo. Esse é o mistério que Paulo está dizendo para a igreja. Então o que ele está trazendo aqui? O homem da iniquidade ainda não veio de forma visível, mas a profecia de Daniel já começou a se cumprir. Em outras palavras, não espere a manifestação visível do homem da iniquidade
para você vigiar. Vigie agora, porque o mistério da iniquidade já opera. Ele já está aí, operando. Ele já está aí, conduzindo os seus falsos mestres. E a gente viu no último sermão aqui que a prova disso é a disseminação do falso ensino da igreja hoje. A prova disso é o tanto de pastor ensinando coisas contrárias às Escrituras. A prova disso é as igrejas relaxando a doutrina, aceitando coisas que são uma afronta ao Deus. Isso é uma prova de que o anticristo já está agindo. O espírito do anticristo já está presente. Esse é o mistério da iniquidade. E isso está totalmente de acordo com o que João escreve sobre os vários anticristos que têm surgido em nosso meio, como protótipos do verdadeiro anticristo, como precursores. Assim como Cristo teve vários precursores, o anticristo também tem os seus. E a prova disso é o tanto de falso ensino que a gente vê por aí, irmãos. Igrejas abandonando completamente o Evangelho. Portanto, os cristãos de Tessalônica, e nós também, não devem pensar que o engano do anticristo virá apenas quando ele aparecer na sua forma carnal e final, mas devemos estar em guarda agora, para não sermos enganados pelos seus emissários enganosos, os falsos mestres, que já estão agindo no meio da igreja. Ontem, acho que foi antes de ontem mesmo, o reverendo Ricardo me mandou um vídeo de uma pastora. Os irmãos sabem a minha opinião sobre pastora, né? Mas já começa errado aí na minha opinião. E dizendo que a igreja é aberta aos transexuais porque Jesus era trans. Irmãos, isso é o espírito do anticristo. Isso não é apenas uma visão cultural, isso não é apenas uma leitura cultural da Bíblia. Não, irmãos. Isso é o espírito do anticristo agindo na igreja. É a prova disso. Já está aí. E é isso que Paulo está trazendo. Não espere a sua manifestação carnal, visível, final. Mas fiquem em alerta agora, no presente, porque os falsos mestres estão por aí. Não espere. O ensino de Paulo aqui é o mesmo de que Jesus ensinou em Mateus 24, quando disse que muitos em seu nome viriam dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo. Falsos enganadores. E ali eu também entendo que Jesus estava se referindo também à profecia de Daniel. E aqui Paulo está dizendo que os falsos mestres que foram profetizados por Daniel e também por Jesus já estão conosco. Então, o cerne do ensino de Paulo aqui é: a profecia de Daniel começou a se cumprir de forma inesperada. Por que de forma inesperada? Porque esperava-se que, numa leitura limitada dentro do escopo da revelação, esperava-se que a profecia de Daniel fosse se cumprir quando o anticristo viesse em carne. Mas Paulo não. Paulo, já tendo a visão mais ampla da revelação, falou: não, essa profecia já está se cumprindo. Já está se cumprindo. Eu disse no último sermão, e agora eu reafirmo, baseado na continuação do ensino de Paulo nesses versos: a profecia da apostasia e da vinda do homem da iniquidade começou a ser cumprida. Mesmo que o homem da iniquidade ainda não tenha se manifestado na carne, nós já estamos nos dias da grande tribulação. Nós já estamos nos dias da grande tribulação. Embora ela não tenha alcançado o seu ponto mais alto, essa tribulação não atingiu o seu clímax, mas na medida que o tempo do fim se aproxima, nós vamos vendo ou veremos uma escalada dessa tribulação na igreja. E quando isso acontecer, a perseguição e o engano que antes afetava apenas uma parte da igreja,
estarão presentes em toda a igreja mundial. E será nesse momento, esse é o momento que Cristo diz: erguei a vossa cabeça, alegrem-se, porque eu estou voltando. Por que tudo isso ainda não aconteceu, irmãos? No verso 6, Paulo disse que existe algo como uma força que restringe o aparecimento desse iníquo. E no verso 7, agora ele afirma, no verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele que o detém. A expressão sugere que, além de uma força, é também um ser, uma pessoa. Então, Paulo está dizendo, olha, esse clímax da iniquidade e da apostasia, a revelação final do homem da iniquidade ainda não chegou, porque tem alguém que o detém, para que ele seja revelado somente no momento certo, somente na hora determinada por Deus. E no último sermão eu defendi que, por ser uma força, eu defendi que seria talvez o próprio evangelho que ainda precisa ser pregado até alcançar o último eleito, e que por ser uma vez pudesse ser o Espírito Santo. Alguns defendem que é o próprio Espírito Santo operando por meio do evangelho. Mas depois eu fiquei pensando melhor isso, irmãos. Novamente, irmãos, esse aqui é o trecho mais difícil da passagem, Quem é esse que o detém? Quem é esse que detém o homem da iniquidade? A parte mais complexa do texto, E depois eu fiquei pensando melhor sobre isso, E no verso 7 diz que ele será retirado, ele será afastado. Aí eu fiquei pensando, poxa, é difícil conceder a ideia do Espírito Santo sendo afastado, sendo retirado, E aí eu fiquei pensando sobre isso. Mas não há consenso aqui, irmãos? Realmente é um trecho bem difícil, Mas em Apocalipse 20, João descreve a visão de um anjo que desce do céu e restringe, amarra o poder de Satanás, para que ele não acabe com a igreja de uma vez. E muitos teólogos defendem que poderia ser esse anjo que menciona em Apocalipse 20. Talvez, de fato, faça mais sentido, irmãos? Mas, realmente é um texto muito difícil, complexo. Mas seja o que for, em última instância, Deus é o poder supremo por trás de qualquer agente. É Deus quem está por trás disso tudo. E no fim dos tempos, Ele vai remover esse poder restritor para que Satanás envie o seu filho ao mundo. Assim como Deus enviou o seu filho, Satanás enviará o seu, o anticristo, o homem da iniquidade, que enganará e causará apostasia em escala mundial. E este iníquo só não apareceu ainda, porque não foi removido aquele que o detém. Então, por que essas coisas ainda não aconteceram totalmente? Porque ainda não foi removido. Quando aquele que o detém for removido, diz o verso 8, então será de fato revelado o iníquo. Esse será o momento em que o anticristo fará a sua aparição no cenário da história para enganar a igreja em grande escala. Não enganações iguais e localizadas, mas será uma apostasia global. Embora o engano do anticristo nesta era seja parcial, o seu engano no fim da história será mais universal do que nunca. Esse anticristo final vai encarnar o caráter de Satanás em sua pessoa mais do que qualquer um até o presente momento. Nesse tempo, eu creio, irmãos, que toda igreja fiel provavelmente será forçada a ir para a clandestinidade. Eu já disse isso aqui, irmãos, e eu creio que no fim dos tempos a gente vai voltar a algo para bem próximo do que era na igreja primitiva.
aquele culto bem mais simples, singelo, oculto. Eu creio nisso, irmãos. Bem mais assim, talvez com menos pessoas, para não fazer muito barulho, como já é assim em muitos lugares do mundo. No deserto, em países onde o islamismo persegue, as pessoas vão para o deserto, às vezes vão para cavernas. Isso aconteceu na União Soviética também, em países como China, Coreia do Norte. Mas é esse momento em que Jesus diz para nós: alegrem-se, porque o meu dia está chegando. Erguem a vossa cabeça, porque eu estou voltando. A boa notícia é que o propósito de Deus é que o iníquo seja revelado para que o Senhor Jesus volte e o derrube com o sopro da sua boca e o destrua com o esplendor da sua vinda, diz o verso 8, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A tradução da Almeida Corrigida Fiel diz que e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Pelo esplendor da sua vinda. Deus é quem, em última instância, impede o anticristo de aparecer. De modo que, quando ele finalmente aparecer, é apenas porque Deus decidiu que é o tempo certo para destruí-lo. E a palavra, os termos aqui, irmãos, sugerem um aparecimento bem breve, muito breve. Jesus disse, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, quem poderia se livrar? E Jesus disse que por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Perceba que Deus, em última instância, é quem causa a revelação do iníquo, a fim de julgá-lo. Curiosamente, Isaías profetizou sobre isso no capítulo 11. Nós lemos a liturgia, nos primeiros versos, de que o tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes um renovo, e sobre este repousará sobre ele o Espírito. Ele julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Isaías não estava falando de outro senão o Senhor Jesus, o filho de Davi. No verso 9, Paulo diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Essa palavra aparecimento denota a chegada de um dignatário poderoso, como de um imperador ou de um rei. Assim como Cristo, nos dias da sua carne, chegou à cena com grande poder e autoridade, o mesmo acontecerá com este homem. E o poder que estará por trás do iníquo é o poder de Satanás. Assim como Deus Pai capacitou Cristo a realizar sinais e maravilhas verdadeiras, Satanás, o pai espiritual do homem da iniquidade, também capacitará o seu filho a realizar sinais e maravilhas falsas. Eu disse isso no último sermão. Vai ter gente voltando a andar, vai ter gente voltando a enxergar, vai ter de tudo. Profecia se cumprindo. Vai ter. Vai ter. Percebe, irmãos, que Satanás levantará alguém que de muitas maneiras espelhará sombriamente a pessoa e a obra do Cristo. É meio que uma imitação barata. Aqui temos o resultado de um princípio estabelecido pelo próprio Senhor Jesus nos evangelhos, especialmente na parábola do joio e do trigo, que tanto Cristo quanto Satanás são vistos como tendo o seu próprio povo, seus próprios reinos, semeados juntos na terra, crescendo lado a lado, em paralelo um ao outro, até o dia da colheita final, do fim dos tempos. Paulo entende isso e nos mostra que o homem da iniquidade é, de fato, o anticristo. Ele não apenas se opõe a Cristo, mas ele imita a Cristo. Ele imita a Cristo.
Cristo teve os seus precursores ao longo da história. O anticristo também tem. João fala em Apocalipse que como que a besta imita a Cristo no capítulo 13, ele diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e como boca de leão. Quem é o leão da tribo de Judá? Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O mesmo louvor que é dado para o cordeiro também será dado para a besta. É por isso, irmãos, que o surgimento do anticristo é o sinal mais importante da iminência do fim. Porque quando ele surgir, é porque Cristo está no limite para voltar, para destruí-lo com o sopro de sua boca. Então veja o que temos aqui: aquele que detém o surgimento do iníquo será removido, para que ele apareça e seja destruído pelo sopro da boca de Cristo. Tudo isso está sob o controle de Deus. E Deus tem um propósito nisso. Paulo então conclui esse trecho a partir do verso 10, dizendo: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O inimigo do fim dos tempos também será revelado, para que os seus seguidores sejam ainda mais enganados e julgados junto com ele. Satanás inspira a fazer todo tipo de milagres e sinais, todo tipo de engano que leva à injustiça. O diabo encarnado direcionará esse engano aos descrentes que estão perecendo. E a razão pela qual eles estão perecendo é também a razão pela qual serão ainda mais enganados. Em última análise, julgados, e o motivo é esse: porque recusaram a amar a verdade, recusaram a salvação. Esse é o motivo que Deus lhes envia o erro, a ilusão, para acreditarem na mentira e para que todos sejam condenados os que não creram na verdade, mas se deleitaram na iniquidade. E aqui temos um problema, né, irmãos? Como pode Deus ser justo e ainda assim enviar a operação do erro para que creiam na mentira? O ponto aqui, irmãos, é que Deus envia o erro justamente porque o erro, o engano, é parte do juízo. Deus não envia o erro pura e simplesmente por um teste, mas Ele permite que as pessoas caiam no erro como forma de juízo, como forma de condenação. Ou seja, a disseminação do falso ensino faz parte do juízo de Deus contra aqueles que não amam a verdade. Em toda a Escritura nós vemos que Deus pune o pecado com o pecado, entregando o homem à sua própria ilusão, entregando o homem à sua própria mentira. Nós vemos isso em Isaías capítulo 6. Deus faz com que essas pessoas sejam iludidas porque se recusaram a amar a verdade para serem salvas e porque não creram na verdade, mas se deleitaram na iniquidade. Paulo desenvolveu esse raciocínio lá em Romanos capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. O falso ensino faz parte do juízo, faz parte do julgamento. Percebe, irmãos, que há uma ligação que existe aqui. O destino eterno está ligado à verdade. E Paulo quer que os cristãos de Tessalônica, e nós também, entendam isso. Abraçar o erro, por mais que seja apresentado de modo poderoso e plausível, é algo perigoso.
A ênfase de Paulo aqui é que, para permanecermos firmes na verdade, nos verdadeiros ensinamentos que nos foram transmitidos, se nos lembrarmos bem disso, não seremos julgados juntos com o resto da humanidade enganada. Precisamos estar em alertas, tanto agora quanto no futuro, para não sermos enganados. Irmãos, nós vivemos numa época em que a verdade é cada vez mais vista como algo relativo e pessoal. A verdade é pessoal agora. E às vezes você exorta a pessoa. Eu acho que em algum momento o Henrique vai tombar ali. Eu acho que é melhor alguém, Poliana, se você pegar ele aí, que ele está. Mas em algum momento ele vai tombar para o lado ali. Acordou cedo hoje. Mas nós vivemos numa época, irmãos, em que a verdade é cada vez mais relativa e pessoal. Os pensamentos sobre o poder e as consequências de abraçar o erro são meros detalhes. Mas a perspectiva apostólica é que há um caminho certo e um caminho errado. Existe um caminho certo e um caminho errado. E que o poder de Satanás é e será poderosamente operativo para garantir que, no fim, as pessoas fiquem perdidas. Irmãos, há um caminho certo e um caminho errado. E não há nada de pessoal nisso. Ah, não, é a minha verdade. Meu irmão, Deus não trabalha assim. Deus tem uma verdade absoluta, documentada, que foi revelada ao longo da história da igreja, ao longo da história do povo. Há uma verdade. Há uma verdade. Há um caminho certo e um caminho errado. A razão pela qual as pessoas perecem, segundo Paulo, é porque rejeitaram o amor à verdade. As pessoas hoje não amam a verdade. Amam a mentira. Amam o engano. Amam o falso ensino que alimenta o seu ego. É isso que as pessoas amam hoje. Isso também é o espírito anticristo agindo na igreja. Irmãos, as pessoas amam ser iludidas. Amam. E as pessoas detestam quando alguém lhes fala a verdade. Falar a verdade é motivo de cancelamento. Há igrejas lotadas de pessoas buscando ilusão. Você é bonito, você é o centro do coração de Deus, Deus sonha os seus sonhos, Deus tem uma autoestima por você, é ilusão e as pessoas amam isso. E Paulo está dizendo que essas vão perecer nos últimos dias, porque não amam a verdade. Não amam a verdade. Não há mais apreço pela verdade. A mentira, o falso testemunho, a corrupção, essas coisas se tornaram a arma do pensamento moderno. Mas entenda, irmãos, aqui não é puramente uma verdade política, mas é a verdade do Evangelho, a revelação. O ataque contra a verdade de Deus começa na queda, não é verdade? Foi assim que Deus disse? Já começa lá em Gênesis. Foi assim que Deus disse? Não, não é assim não. E assim as pessoas estão preferindo acreditar na mentira desde os primórdios da humanidade. A rejeição da verdade resulta no julgamento de abraçar a mentira. É como se Deus dissesse: você ama tanto a mentira que eu vou despejar um balde de mentira em você. Deus pune o pecado com pecado, entregando o homem aos seus próprios pecados. Deus pune o homem entregando o homem na sua própria mentira, na sua própria ilusão. Deus faz isso. O que Paulo descreve aqui
é o que aguarda aqueles que não deram crédito à verdade, mas se deleitaram, se lambuzaram na mentira, na iniquidade. Preste atenção nisso, irmãos. Nenhum daqueles que abraçam o erro escaparão dessa condenação. Todos aqueles que não amaram a verdade serão tragados pelo engano do homem da iniquidade e assim concretizarão o seu destino eterno de ruína. E eu já quero caminhar para a conclusão, irmãos. Eu quero trazer algumas reflexões aqui sobre o nosso tempo e o tempo futuro também, e depois voltar naquele ponto inicial da introdução. Qual é o alerta que fica para nós aqui? Que foi o mesmo alerta que Paulo deu aos cristãos de Tessalônica. Irmãos, nós já estamos vivendo os últimos dias, mas o que nos espera daqui para frente? Já parou para pensar nisso? O que nos espera daqui para frente? O que espera os nossos filhos daqui para frente? O que espera os nossos netos daqui para frente? Os dias atuais já dão sinais disso. Quase todo mundo abraçando a mentira e poucos abraçando a verdade. Essa será a grande tentação, e nós já vivemos isso. Já te deu a sensação de que parece que o errado é você? Não dá essa sensação às vezes? Todo mundo pensando lorota. Aí, mas não é possível, será que eu que estou errado? Não é assim? E vai piorar nesse sentido, porque quase todo mundo abraçando a mentira, quase todo mundo crendo em algo que não é bíblico. E a tentação é essa, poxa, será que eu que sou... Não é possível, será que eu que estou errado? O cerne da mensagem de Paulo aqui é esse. Tem muita gente crendo na mentira, mas vocês devem ficar firmes na verdade. E o que nós precisamos entender aqui, irmãos, é a eficácia desse engano, do falso ensino, da mentira, porque a cultura e alguns setores da igreja promovem o relativismo, o relativismo moral e religioso, o que torna o espírito da mundanidade tão atraente e convincente. Paulo explica aqui que o anticristo, o homem da iniquidade, já está trabalhando. É por isso que a mentira é tão atraente, irmãos. Porque tem uma força por trás dela. E essa força é o espírito do anticristo, influenciando para enganar não apenas nossa cultura, mas também a igreja. Esse espírito enganará eficazmente alguns ao longo da era, e o engano atingirá o clímax em algum ponto no futuro. E será que nós estamos preparados para resistir à tentação do falso ensino? Existe uma metáfora que ilustra muito bem isso, que é a metáfora do sapo na panela. Não sei se alguém já ouviu falar. Se você pegar um sapo e jogá-lo em uma panela com água fervendo, imediatamente o sapo vai pular para fora. Mas se você colocar o sapo em uma panela com água fria, ele vai ficar ali, vai se sentir confortável. Para ele está num mar de rosas. Mas se você acender o fogo e ir aquecendo a água bem lentamente, o sapo não percebe a mudança gradual. Ele vai ficando ali. Como a água se esquenta devagar, o sapo meio que vai se adaptando à nova temperatura, e quando ele finalmente se assusta, já era tarde, já não tem mais forças para reagir. O povo de Deus, às vezes, não consegue perceber mudanças sutis para longe da verdade da palavra de Deus. E quando a gente se opõe a mudanças sutis, nós somos taxados de radicais, né? Pô, mas é uma coisa tão boba, você vai brigar por causa de uma coisa tão pequena. E aqui eu volto, irmãos, no que eu levantei na introdução. Para os dias que nós estamos vivendo, para os últimos dias, será que apenas a consciência da volta de Cristo é suficiente? Certamente que não, irmãos. Não adianta você ficar repetindo esse mantra. Jesus está voltando, hein?
Ó, meu irmão, Jesus está voltando, hein? Não é suficiente. Quando o calor espiritual do falso ensino, do engano chega, às vezes não reconhecemos prontamente por causa de nossa frieza espiritual. Se as pessoas não creram verdadeiramente que Jesus sofreu na cruz o castigo que merecem e que Ele ressuscitou dos mortos para dar vida, elas estão atualmente em um estado de engano, que pode ser o começo do castigo final. Aqueles que genuinamente creram precisam continuar a recordar a verdade da palavra de Deus para evitar o falso engano. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus ela é tão repetitiva. Você já percebeu como que o Pentateuco ele é repetitivo? A lei é repetitiva. É por isso. Porque isso é didático, pedagógico. Essa repetição. Os cristãos frequentemente sentem que não estão em perigo de serem gravemente feridos em sua fé, uma vez que, pelas aparências externas, a grande tribulação não parece ter chegado, né? Assim, exteriormente falando, parece que não há nada de errado. E às vezes os cristãos concluem que não precisam guardar intensamente a sua fé, apegando-se à palavra de Deus com todas as suas forças. As circunstâncias, por vezes, são confortáveis e fazem as pessoas sentirem-se falsamente seguras. E isso é uma arma de Satanás. Essa falsa segurança. Um comentarista disse que o método de Satanás não é tanto nos afastar até a morte, mas nos persuadir de que o perigo de uma queda espiritual é inexistente. É assim. Paulo quer nos impedir de ser embalados para esse sono espiritual, para que não sejamos enganados. Nós já estamos nos últimos dias, nós já estamos nessa grande tribulação, e nós, crentes, precisamos nos guardar com toda a força, se apegando à palavra de Deus, para resistir às ciladas do diabo, pois, preste atenção nisso, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se apenas a consciência, apenas saber da volta de Cristo não é suficiente, o que mais precisamos fazer então, irmãos? E a primeira lição que eu quero trazer aqui para os irmãos, para a gente terminar, é o nosso amor pela verdade. O quanto nós amamos a verdade. O quanto nós estamos dispostos a sofrer as consequências pela verdade. Qual preço nós estamos dispostos a pagar pela verdade do Evangelho? O nosso amor pela verdade deve começar nas coisas pequenas. Se você não é fiel com a verdade nas coisas pequenas, você não será fiel com a verdade nas coisas grandes, nas coisas que dizem respeito ao Evangelho. Se você não tem um zelo pela verdade nas coisas pequenas, você não terá um zelo pela verdade do Evangelho. Que coisas pequenas são essas? Será que a verdade está presente no seu relacionamento conjugal, no seu casamento? Será que a verdade está presente na sua vida profissional? Será que a verdade está presente no seu relacionamento com os irmãos da igreja? Será que a verdade está presente agora para as crianças? Será que a verdade está presente no relacionamento entre pai e filho? As crianças têm falado a verdade para os seus pais? O zelo pela verdade, irmãos, começa nas coisas pequenas. Se você não é zeloso para com a verdade nas coisas pequenas, você não será zeloso com a verdade do Evangelho. Se você já negocia a verdade nas coisas pequenas, você vai negociar a verdade nas coisas grandes. É o óbvio. Tenha zelo pela verdade. Ame a verdade. Abrace a verdade. Crianças, aprendam a amar a verdade quanto antes.
nas pequenas coisas. Tenham zelo pela verdade também. Falar a verdade para o pai e para a mãe. Maridos e esposas, tenham zelo pela verdade um com o outro, no relacionamento matrimonial. E a segunda lição, irmãos, é o nosso apego à palavra de Deus. Nós amamos aquilo que nós conhecemos. Se você não ama, se você não conhece a doutrina, se você não estuda a doutrina, se você não debruça na palavra de Deus, você não vai amar isso. Você não vai amar isso. Como que nós seremos capazes de resistir ao engano, ao erro, ao falso ensino, se não estivermos afiados com a palavra de Deus, com a sã doutrina? E hoje, irmãos, nós vemos um movimento na igreja antidoutrina. As pessoas hoje rejeitam doutrina. Você fala em ensinar doutrina para criança, então nem pensava. Nossa, não pode não. Criança ela não vai entender nada. Não pode ensinar doutrina para criança, não. Isso, irmãos, vai contra o que Deuteronômio nos ensina em Deuteronômio capítulo 6. Essas coisas falarás aos teus filhos, assentado à sua casa, andando pela sua casa, você deve falar, você deve repetir, você deve insistir, você deve inculcar na cabeça dos seus filhos, para que eles amem a verdade, para que eles se apeguem a isso como uma âncora, como uma rocha. Como seremos capazes de resistir? E se os pais não têm esse apego, os filhos também não vão ter, se não for a misericórdia de Deus. Pais, ensinem seus filhos, doutrinem seus filhos. Ah, mas é muito pequeno, não vai entender nada. Uma hora ele vai entender. Eu te dou certeza, uma hora ele vai entender. Quando o filho era circuncidado ao 8º dia, você acha que ele entendia a circuncisão? Não entendia. Mas aquilo era didático, aquilo era pedagógico. Quando um filho via um pai fazer um sacrifício no templo, quando ele via o sacerdote sangrar um animal no sacrifício, ele também não entendia nada. Mas Deuteronômio prevê esse momento. Deuteronômio fala, quando os teus filhos verem você repetindo esse rito, falando do rito da Páscoa, e te perguntarem, pai, o que significam essas coisas? Vocês vão ensinar. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó nos resgatou do Egito com mão forte. Uma hora eles vão perguntar. Amem a verdade e amem a palavra, amem a doutrina, amem a revelação de Deus. Debrucem sobre a revelação de Deus. Ensine os seus filhos sobre a palavra, ensine os seus filhos sobre a revelação, ensinem doutrina. Aprendem a aplicar a doutrina na vida prática, na vida cotidiana. Leem a Bíblia. Cultuem no lar. Adoração doméstica, culto doméstico, instrumentos que nós temos para resistir ao engano e ao falso ensino, irmãos. Irmãos, se nós não abraçarmos a verdade, se não abraçarmos a palavra de Deus, ficaremos vulneráveis, porque é sedutor o falso ensino. O inimigo vem, o homem da iniquidade vem com todo o poder de engano. O falso ensino, irmãos, é poderoso para seduzir. É por isso que tem multidões para ouvir o falso ensino e a falsa doutrina, o falso evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Bendito Deus, Pai Celeste, te suplicamos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um apreço pela verdade, a amarmos a verdade, a amarmos a Tua palavra, a amarmos o Evangelho, a sã doutrina. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos nossos filhos, ó Pai. Que essa palavra, ó Pai, não seja para um desespero nosso, mas que seja para regozijo, pois nós já estamos nesses últimos dias e Jesus Cristo nos exorta: levantem as vossas cabeças, pois o meu dia está próximo. Ó Pai, que possamos abraçar a Tua verdade, abraçar o Evangelho, a Tua palavra, como um escudo para as nossas vidas, que possamos colocar em prática, Pai, aquilo que nós lemos em Efésios capítulo 6, a armadura da fé, para resistirmos aos dardos inflamados do maligno. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.